Gostaria que a igreja abrisse as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 40. Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 40. Meu irmão, o Senhor é bom. Eu pedi ao Senhor uma confirmação e o Senhor nessa noite Ele confirmou. E tudo é plano do Senhor. Eu creio que o Senhor Ele vai continuar falando. Amém? A partir do versículo 40. Gênesis 41, a partir do versículo 40 vai dizer: Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que você. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Amém, irmão? Feche seus olhos. Pai, nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor. Senhor, sabemos que nós não merecemos nada que vem de ti, mas a tua graça, ela tem nos alcançado todos os dias, Pai. Obrigado, Senhor amado, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela presença do Senhor neste lugar, Senhor. Deus amado, sabemos, Pai amado, que nós temos mais para te oferecer, Senhor. Tua palavra, Senhor amado, diz que naquele dia havia uma mulher, Senhor, uma viúva, Senhor, onde foi perguntado para ela, Senhor, o que ela tinha. Ela disse: nada. Mas depois ela volta atrás e diz que tinha apenas um pouco de azeite. Senhor, mas com aquele pouco o Senhor multiplicou e encheu todas as vasilhas daquele lugar, Senhor. Deus amado, pode ser, Senhor, que entrou pessoas aqui achando que não tem nada para te oferecer, Senhor. Mas, Senhor amado, o pouco que há dentro de nós, Senhor, pode fazer com que, Senhor, o nosso corpo se derrama do teu Espírito. Por isso, Senhor amado, seja bem-vindo neste lugar. Senhor amado, a casa é sua, o povo é seu. Deus, os planos do Senhor sobre este lugar é seu, Pai. Por isso, fala da forma que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos poderem assentar. Amém, irmão? Capítulo 41 vai falar sobre quando José ele é posto como governador do Egito. A Bíblia vai falar que José ele era filho de Jacó e filho de Raquel. José e Benjamim eram os únicos filhos de Jacó com Raquel. A Bíblia vai falar que Raquel era a esposa em que Jacó mais amava. Raquel era a esposa amada de Jacó. E a Bíblia vai dizer que ela só tem esses dois filhos. E ela morre. A Bíblia vai dizer que Raquel ela morre e fica José e Benjamim. O fruto de Raquel, o fruto de um amor. A Bíblia vai dizer que Raquel era a mulher que Jacó mais amava. E a Bíblia vai dizer que José, ele não era bem aceito pelos seus irmãos. José, ele não era bem aceito. Eu creio que Benjamim, ele era pequeno, então ele não sofria tanto como José ele sofreu. José, ele não foi bem visto pelos seus irmãos. A Bíblia também vai dizer que Jacó ainda amava mais José do que os seus outros irmãos. Então, com isso, os seus irmãos, eles foram criando uma raiva, uma certa raiva do seu irmão José. Mas eu creio que Jacó ele não amava José mais do que seus irmãos só porque ele era filho da velhice. Mas eu creio que José ele era diferente dos seus irmãos. José ele dava prazer para o seu pai. José ele era diferente no comportamento, na forma de agir. E eu creio que por esse motivo seus irmãos eles tinham inveja de Jacó. E muitas vezes a gente quer receber muitas coisas do nosso Pai Celestial. Mas a pergunta para nós nessa noite é como nós nos temos nos comportado diante dele. Qual é o nosso comportamento diante do Senhor? Com certeza os
os irmãos de Jacó ele queria ser visto pelos pais. Com certeza os outros filhos de Jacó queriam ser bem vistos pelo seu pai. Mas será que eles se comportavam como José ele se comportava? Será que Jacó ele tinha confiança? Assim como Jacó ele tinha confiança por José, Jacó ele confiava em José. Então nessa noite que nós viemos entender algo. Se nós queremos viver coisas maiores, nós precisamos procurar nos comportar diante do Senhor. Nós precisamos buscar um comportamento diferente diante do Senhor. Eu não estou falando que José era um santo, não. Porque ninguém é santo, o santo é o Senhor. Mas eu creio que José ele procurava se santificar diante do seu pai. E é isso que nós temos que procurar nesses últimos dias. Nos santificar diante do Senhor. E a Bíblia vai dizer que por esse motivo os seus irmãos não gostavam dele. E José ele também era sonhador. A Bíblia vai dizer que José ele vai ter um sonho, onde ele estava malhando trigo e os feixes dos seus irmãos se prostravam diante do feixe de José. E ele vai ter novamente outro sonho, onde a lua, as estrelas, tudo vai se prostrar diante de José. E com isso seus irmãos eles ficaram com mais raiva. Eles não suportaram José ao ponto de planejar matar José. O plano de seus irmãos era acabar com José. O plano de seus irmãos era acabar. Mas havia algo no coração de José. Havia sonhos no coração de José. E esses sonhos não foi José que quis sonhar, mas foi o Senhor que colocou ali. Os planos que o Senhor queria fazer eram planos grandes na vida de José. E a Bíblia vai dizer que os irmãos eles tentam matar José, mas um deles se levanta e ele não permite. E José é lançado na cisterna. Então para eles, para os seus irmãos, eles poderiam dizer: ó, é o fim de José. É o fim dele, ele não vai mais sonhar. Ele não vai mais sonhar, tudo aquilo que ele sonhou não vai acontecer. Tudo aquilo que foi projetado não vai mais acontecer. Mas lá do fundo daquela cisterna, o Senhor estava escrevendo uma história para José. No fundo daquela cisterna, o Senhor estava iniciando os planos dele na vida de José. E muitas vezes nós achamos que quando a dificuldade vem, quando as lutas vêm, quando as perseguições vêm na nossa vida, a gente acha que todos os planos do Senhor se encerrou ali. A gente acha que todos os sonhos que o Senhor sonhou para nós acabou ali. Mas o Senhor, Ele é Deus que sabe de todas as coisas. O Senhor, com a sua onipotência, Ele poderia muito bem pegar José e colocar José logo para ser governador do Egito. O Senhor poderia fazer isso porque o Senhor tem poder para isso. Mas o Senhor também, com a sua onisciência, tendo conhecimento de todas as coisas, o Senhor sabia que José teria que primeiro passar por um processo para chegar no lugar que ele queria. Então nós precisamos entender de algo nessa noite. Os planos de Deus, eles não vão morrer. Ninguém pode acabar com aquilo que o Senhor ele determinou para as nossas vidas. Ninguém pode frustrar com os sonhos que o Senhor ele determinou para as nossas vidas. Mas nós precisamos entender algo, que nós vamos ter que passar por processos. E os processos de Deus, às vezes vai ser doloroso. Às vezes não sempre vai ser doloroso. José ele sabia com certeza que aqueles sonhos que ele tinha sonhado iria se realizar. Porque lá na frente, quando ele vai revelar para Faraó o seu sonho, e Faraó vai dizer que ele sonhou 2 vezes, José vai dizer assim: ó, Deus tem pressa em fazer isso. O Senhor ele tem pressa em fazer isso, porque Faraó ele tinha sonhado 2 vezes. E José também tinha sonhado 2 vezes. Então José ele tinha certeza que o Senhor iria cumprir, que o Senhor iria fazer aquilo que ele tinha prometido na vida dele. Mas a Bíblia vai dizer que os seus irmãos pegam ele e jogam dentro da cisterna. E a história de José ela vai começar aí. Não uma história muito fácil.
Porque quando nós passamos por dificuldades, assim, a primeira coisa que nós queremos fazer é desistir. A primeira coisa que nós falamos é que o Senhor, Ele não vai mais cumprir, é que o Senhor, Ele não vai mais fazer. Mas tudo aquilo que José estava vivendo era necessário para quando ele chegar lá na frente. Tudo aquilo que José estava vivendo era necessário para lá na frente ele não se engrandecer daquilo que o Senhor tinha feito sobre ele. Tudo aquilo que José estava passando era uma forma de Deus falar para ele: ó José, você não chegou até aqui por você. Você chegou até aqui porque eu trouxe você. Então, todas as vezes que vocês passarem por dificuldades, todas as vezes que os processos do Senhor serem dolorosos na sua vida, entenda que isso faz parte do processo. Isso faz parte do plano do Senhor para nós. E a Bíblia vai dizer que José é lançado naquela cisterna e José é vendido como escravo. José é vendido como escravo. E ele fica na casa de Potifar. Mas a Bíblia é bem clara ao dizer que em todo momento o Senhor era com ele. Na cisterna o Senhor era com ele. Na casa de Potifar o Senhor era com ele. Era como se o Senhor estivesse dizendo assim: José, eu estou com você. E os meus sonhos para você ainda estão de pé. Glória a Deus. José, eu estou com você e aquilo que eu planejei para você não pode ser frustrado. José, agora você está passando pelas águas. Você agora está passando pelo fogo, mas eu ainda estou com você. Então entenda nessa noite, irmão, o Senhor, Ele está conosco. Ainda que esteja sendo difícil a caminhada, o Senhor, Ele está conosco. E a Bíblia vai dizer que ali José, na casa de Potifar, a mulher de Potifar se levanta e ela tenta seduzir José. Mas a Bíblia vai dizer que José, ele foge. José, ele foge. E José, ele com a sua... José era um jovem. Ele poderia muito bem. Ele estava sozinho com ele. Ele poderia muito bem ceder às tentações dela. Mas a Bíblia vai dizer que José, ele fugiu. José, ele fugiu. Onde está a palavra do Senhor vai dizer que a carne ela é fraca. Mas naquele momento alguém maior estava com José. A carne de José verdadeiramente era fraca. A nossa carne é fraca. Mas nós precisamos entender que o Espírito do Senhor, Ele é forte. E Ele está habitando em nós. Então todas as tentações elas vierem sobre nós possamos ceder elas e dizer: ó, há um Espírito mais forte sobre mim. A minha carne e o meu corpo, ele é fraco, mas o Espírito do Senhor que habita em mim, ele é forte. Amém? E a palavra do Senhor vai dizer que ali José foge. E aquela mulher vai criar toda uma situação, ao ponto de José ele ser preso. Mas a palavra do Senhor vai dizer que na prisão o Senhor também era com José. E ali na prisão José é preso, mas José ele começa a governar naquele lugar. José ele poderia muito bem, como jovem, ele poderia muito bem, sabe, esquecer do Senhor. Ele poderia muito bem começar a se lamentar. Ele poderia muito bem deixar o Senhor naquele momento. Mas a Bíblia vai dizer que José ali, ele começou a governar na prisão. José ele começa a governar. Ou seja, ele não olhou para o lugar onde ele estava. Ele não olhou para o ambiente onde ele estava. Ele sabia que o Senhor estava com ele. E a palavra do Senhor vai dizer que ali havia dois homens, onde eles teve 2 sonhos. E José ali vai interpretar os sonhos daqueles homens. José ele vai interpretar os sonhos. E um deles é morto. O dele é morto, um deles são mortos. E um vai ser solto e vai chegar na presença do rei. E a Bíblia vai dizer que o rei também vai ter um sonho. O faraó ele vai sonhar um sonho. E o faraó ele vai sonhar onde havia 7 vacas gordas. E de repente aparecem 7 vacas magras. E as magras devoram as gordas.
E Faraó ele vai ter outro sonho, onde 7 espigas de milho as 7 magras vai devorar as 7 gordas. E Faraó ele fica perturbado com aquele sonho. Porque na verdade Faraó ele sonha 2 vezes praticamente a mesma coisa. E nós somos assim, quando a gente sonha alguma coisa à noite, quando nós sonhamos 2 vezes, a gente fica perturbado. Porque a gente sabe que aquele sonho quer nos falar algo. E não era diferente ali para Faraó. Faraó ele sonhou o sonho 2 vezes. 2 vezes ele sonhou praticamente o mesmo sonho. E ele manda chamar todas as pessoas daquele lugar. As pessoas que podiam interpretar para ele, mas ninguém conseguiu interpretar. Faraó ele manda chamar todas as pessoas onde ele estava procurando uma resposta. Mas ninguém pôde trazer para ele a resposta. Até que o copeiro ele se lembra de José. E o copeiro vai contar toda a história para Faraó. O copeiro ele vai começar a contar para Faraó toda a história de quando ele estava na prisão e José interpretou o seu sonho. E a Bíblia vai dizer que Faraó vai mandar chamar José. E José ele é trago na presença de Faraó. E José ele começa a interpretar os sonhos de Faraó. Os sonhos de Faraó, eles são interpretados por José. E a Bíblia vai dizer que naquele momento José vai falar tudo para Faraó. E José também vai dar algumas instruções a Faraó. José vai falar assim, procure um homem sábio, inteligente, que possa cuidar de tudo. As 7 vacas gordas representavam 7 anos de fartura. As 7 vacas magras representavam 7 anos de fome sobre a terra. Então José está falando assim, procure um homem sábio que nesses 7 anos de fartura possa guardar tudo, armazenar tudo, possa cuidar de tudo para você, para que no momento dos 7 anos de fome eles pudessem ter mantimento. E a resposta de Faraó vai ser: aonde eu vou encontrar um homem como você, sábio e que tem o Espírito de Deus? E a palavra do Senhor no versículo 40 vai dizer: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará em todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. No versículo 40, o Senhor ele começa a cumprir aquilo que ele prometeu para José. No versículo 40, o sonho que o Senhor colocou no coração de José começa a se realizar. No versículo 40, a gente começa a ver que tudo aquilo que o Senhor permitiu José sonhar, agora estava se cumprindo. Porque os planos de Deus, ele não pode ser frustrado. Às vezes a gente acha que certas coisas estão acontecendo em nossa vida porque as pessoas estão fazendo. Às vezes a gente perde a visão e não tem a visão para ver que tudo faz parte dos planos de Deus. Os planos de Deus é maior do que nós. Os planos de Deus é maior do que nós podemos imaginar. José ele sonhou algo, mas isso ali fazia parte dos planos de Deus. O que o Senhor queria, na verdade, era lá na frente alimentar todo o seu povo. O Senhor sabia que a terra iria vir uma grande fome. E o Senhor não queria que o seu povo perecesse. E o propósito de José estar ali naquele lugar era que através de José, toda a sua família seria alimentada. Toda a descendência, todo o povo de Israel iria ser alimentado. Então havia um plano. Então o que nós viemos entender nessa noite, que é um plano do Senhor sobre as nossas vidas. Um plano do Senhor que não vai alcançar só apenas nós, não. O plano do Senhor é que nós viemos alimentar outros também. O plano do Senhor para José não era apenas que José se tornasse governador do Egito.
Não era apenas que José fosse maior do que seus irmãos, não. O plano do Senhor era que José alimentasse os seus irmãos lá na frente. Então nós precisamos entender isso. E a Bíblia vai dizer que Faraó vai chamar José e vai falar assim, ó: eu vou colocar você sobre toda a minha casa. Você estará sobre toda a minha casa. A Bíblia vai dizer que Faraó, ele tira um anel e ele coloca no dedo de José. Ele dá para José, porque o anel ele simbolizava a autoridade. Então Faraó estava dando a autoridade para José. José estava recebendo de Faraó a autoridade para tomar decisões. José estava recebendo de Faraó a autoridade sobre aquele lugar. Mas algo que me chamou a atenção foi o que Faraó ele falou. Ele falou bem assim, ó: você tem autoridade sobre tudo. Você pode tomar decisões, você tem autoridade sobre tudo. Mas no trono, eu sou maior do que você. Você tem autoridade de governar todas as coisas. Mas no trono, eu sou maior do que você. José iria caminhar sobre o palácio, mas quando ele olhasse para o trono, ele iria ver que Faraó era maior do que ele. José iria caminhar, ele iria governar, ele iria usar a sua autoridade, mas toda vez que ele olhasse para o trono, ele deveria se lembrar que quem estava no trono era maior do que ele. E a Bíblia vai dizer que um dia Jesus ele falou para os seus discípulos. Jesus falou assim, ó: vocês vão fazer obras maiores do que eu. Jesus ele liberou para os seus discípulos uma autoridade. Jesus ele liberou para os seus discípulos uma grande autoridade. Ele falou: vocês têm autoridade de curar, de ressuscitar. Vocês têm autoridade de expulsar demônios. A igreja ela tem autoridade na terra. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que existe alguém maior no trono. Uma coisa que a gente não pode esquecer, a gente não pode aproveitar da autoridade que nós recebemos e esquecer que existe alguém maior reinando no trono. Então é como se o Senhor Jesus ele estivesse falando para nós nessa noite: há uma autoridade sobre vocês, há uma autoridade sobre a igreja, mas não se esqueça de olhar para o trono, porque lá existe alguém maior do que vocês. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis, vou ler rapidinho. Em Gênesis, capítulo 4. Em Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Bem, a partir do versículo 8 vai dizer: os 4 animais tinham cada um por si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado no trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber glória, honra, poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. A Bíblia vai dizer que o João ele vai ter uma visão do céu, e nessa visão João ele vai ver 4 seres que cantavam uma única canção. Eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E a Bíblia diz que ali havia também 24 anciões que estavam sentados em 24 tronos, e que nas suas cabeças havia uma coroa. E a Bíblia diz que quando esses 24 anciões eles ouvem essa adoração, eles começam a tirar suas coroas e a lançar sobre aquele que estava sentado no trono, e declarando: o Senhor é digno de receber honra, glória, poder e exaltação, porque o Senhor criaste todas as coisas. Aqueles 24 anciões eles estavam colocados, sentados em um lugar, em uma posição de honra.
Aqueles 24 anciões, eles estavam assentados em tronos. Havia sobre as suas cabeças coroas. Então eles poderiam muito bem se orgulhar. Eles poderiam muito bem dizer: vamos ficar aqui, nós estamos em uma posição de honra. Mas quando eles olham para aquele que estava sentado no trono, eles reconhecem, eles começam a entender que não importava a posição que eles foram colocados, não importava o lugar onde eles foram colocados. O que eles queriam mesmo era reconhecer que a glória era daquele que estava sentado sobre o trono. Então nessa noite o Senhor ele quer falar para nós: há uma autoridade sobre nós. Cada um de nós recebemos uma autoridade da parte do Senhor. Mas não se esqueça que lá no trono existe alguém maior. Existe alguém maior do que você. E o mais interessante é que Faraó ele fala para José: José, você vai governar sobre tudo. José, você vai reinar sobre tudo. E olhando para Jesus, Jesus ele deu essa autoridade para nós reinar sobre a terra, para nós governar. Jesus falou: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Ou seja, a igreja é o ligamento, é a instituição que recebeu a autoridade da parte do Senhor. Mas se nós não venhamos esquecer que o Senhor ele é maior, que existe alguém maior do que nós. E algo que o Senhor ele ministrou em meu coração é que minha autoridade de filho não pode me fazer esquecer que existe um Pai que tem maior autoridade. A minha autoridade que eu recebi, o Senhor ele nos deu um anel, e o anel ele representa a autoridade. Não pode me fazer esquecer que existe alguém maior do que eu. Todas as vezes que eu recebo algo do Senhor, eu preciso entender que não é eu, a glória é dele, porque ele é maior do que eu. Então que nós venhamos entender isso nessa noite. E a Bíblia vai dizer que José ele reina. Ele começa a governar sobre a terra. José ele começa a governar sobre o Egito. E quando a fome vem sobre toda a terra, a Bíblia diz que José ele alimenta toda a sua família. Toda a família de José é alimentada. Todo o povo da terra foi alimentado por José. Porque em vez de José ele parar de sonhar, em vez de José ele parar e desistir de tudo, ele aceitou viver os planos que o Senhor tinha determinado para ele. Então nessa noite o meu conselho para nós: não pare. Não pare de viver os planos do Senhor. Ainda que tenha sido doloroso, o Senhor ele sabe o que ele está fazendo. O Senhor ele sabe o que ele faz. E no momento certo, o Senhor ele vai criar a situação. José ele falou pro que estava ali preso por copeiro: quando você sair daqui, lembra de mim. Mas a Bíblia diz que ele não se lembrou. Só lá na frente que ele foi se lembrar de José, porque não era o tempo. O Senhor ele marcou o tempo certo para os planos dele se cumprirem. O Senhor ele marcou o tempo certo para as coisas acontecerem. Amém? Se coloca de pé nessa noite, irmão. O Senhor ele marcou o tempo certo. E nós não podemos apressar esse tempo. Quando a fruta ela é tirada do pé, fora do tempo, ela não presta. Quando a fruta ela é tirada fora do tempo, ela pode até servir para comer, mas ela não tem o mesmo gosto. Ela não tem o mesmo sabor comparada àquela que é colhida no tempo certo. Por isso que o Senhor ele está falando para nós nessa noite: espere o tempo certo, porque você vai colher aquilo que eu determinei para a sua vida. E os processos eles vão ser necessários. Os processos eles vão ser necessários para que lá na frente você possa ver que não foi por você, não foi pelas suas mãos,
Não foi pelas suas forças. Não foi porque você podia fazer. Mas foi porque existe alguém que te ajudou a chegar lá. Então nessa noite nós possamos entender isso. Os planos de Deus, eles não se frustraram na sua vida. Os planos de Deus, eles não se frustraram. Os sonhos do Senhor não foram esquecidos. Quem sabe você está em uma cisterna funda nessa noite. Mas lá do fundo, o Senhor, ele pode começar uma nova história. Foi lá do fundo que o Senhor, ele começou na vida de José. Ele começou lá no fundo e ele colocou José em um lugar alto. Porque muitas vezes a gente quer começar do alto, mas o Senhor está falando. A gente precisa descer primeiro. A gente precisa descer primeiro. Porque lá na frente o Senhor, ele vai nos exaltar. Eu não estou falando sobre governar como José. Eu não estou falando sobre você começar a reinar como José, não. É sobre aquilo que você tem necessidade nessa noite. Porque cada uma nessa noite aqui tem uma cisterna diferente, tem um problema diferente. Mas cada um também, o Senhor, ele tem um plano diferente. Por isso nessa noite o Senhor, ele nos convida a descansar nele, a confiar e acreditar que tudo aquilo que ele está fazendo faz parte do processo. Que nessa noite o Senhor, ele possa nos dar força, como ele deu para José. Forças para suportarmos. José, ele não foi afetado apenas fisicamente. José, ele foi traído pelos seus próprios irmãos. José, ele só tinha o seu pai. E agora José, ele está sozinho. Ele perdeu a mãe. Ele estava longe do seu pai, do seu irmão. E ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Pense em como estava a vida de José naquele dia. Mas ele não desistiu na caminhada. Ele não desistiu do Senhor na caminhada. No momento que ele foi tentado, ele poderia muito bem se revoltar e dizer: oh, eu não quero mais o Senhor. Ele poderia muito bem cair naquela tentação. Mas ele resistiu, provando que ele confiava naquilo que o Senhor estava fazendo sobre ele. Que nesse dia nós possamos confiar sobre tudo aquilo que o Senhor, ele tem feito sobre as nossas vidas. Que nós possamos confiar. Eu creio que mais o Senhor fará. Pois os sonhos do Senhor, eles não morreram. Ninguém pode matar os sonhos do Senhor. Ninguém pode frustrar aquilo que o Senhor determinou que viveríamos. Ninguém pode matar. Pois o Senhor, ele é um Deus onipotente. Ele tem poder para fazer tudo aquilo que ele prometeu. E o que nós devemos fazer é apenas confiar e acreditar que tudo está nas mãos dele. Amém? Queria convidar a pastora Jéssica para estar orando ao Senhor. E
Amém, irmãos? Então que vocês possam entender nessa noite que há sonhos do Senhor. Do Senhor, eles querem cumprir aquilo que Ele prometeu. Sabemos que os sonhos deles são maiores e melhores do que nós possamos entender. Eu creio que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Amém? Eu te agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.